Deputado, como não poderia ser diferente, então, nós vamos começar essa conversa falando sobre a pandemia. Afinal, nós ainda estamos vivendo a pandemia, algumas restrições, porém aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, algumas atividades econômicas e também sociais já começaram a voltar. O senhor tem dado muitas declarações, inclusive utilizando bastante as redes sociais, até porque o senhor é médico, tem propriedade para falar sobre o assunto, sobre o combate ao coronavírus. No início da pandemia, e essa é uma das suas falas mais questionadas, o senhor chegou a falar que os números de mortes pelo coronavírus ficariam, melhor dizendo, abaixo da quantidade de mortes que nós tivemos durante ali a epidemia da gripe suína. Uhum. Hoje nós temos quase 160 mil mortes por conta do coronavírus. O senhor, de alguma forma, admite que errou esse cálculo e consegue averiguar o porquê errou esse cálculo? Bom, primeiro, eu posso dizer que eu nunca me propus a fazer cálculos de mortes, né? Isso era a pergunta que vinha quando eu falava. O que eu contestava era que essa epidemia não tem razão para ser tratada como foi tratada, com quarentena, lockdown, fechamento de lojas. Isso não teve efeito nenhum, não adiantou nada, não evitou morte nenhuma, né? E era isso que eu criticava, né? Aí quando vinha a questão, aí perguntava, não, mas quantas mortes você acha que vai ter? Eu, na época, só tinha um cálculo, aliás, só tem um até hoje, ninguém fez outra previsão, né? Que era do youtuber Átila Lamarino, que previu 3 milhões de mortes no Brasil, depois baixou para 2, depois achou que se fizesse quarentena e lockdown ia ser 1.150.000 mortes. E eu dizia que não ia ser isso, né? Por que eu dizia que não ia ser isso? Por que eu fiz um raciocínio mais otimista? Porque até então, nós estamos falando de março, né? Do início da segunda quinzena, 17 de março, 16 de março. Os únicos dados que nós tínhamos eram da epidemia da China, do surto da China, que morreram 3 mil pessoas, na China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, até hoje morreu os 4 mil na China, né? E da Coreia, que estava indo para o fim, em março, que morreram 180 pessoas. A Coreia com 51 milhões de habitantes, do lado da China, né? E tinha um navio, Diamond Princess, que foi um navio que ficou em quarentena, com 3.500 pessoas, e que naquele navio morreram 7 pessoas. Ele ficou em quarentena até o surto regredir, né? E eram esses dados que eu tinha, eu me baseei em dados, né? E o Átila Lamarino se baseou numa suposição matemática, uma projeção matemática que não é de evidência científica. Os dados que eu tinha até aquele momento eram esses. Eu não podia fazer um cálculo pessimista, né? De 1 milhão de mortes, concordar com um absurdo que foi mais para assustar do que para qualquer outra coisa, né? A epidemia ganhou velocidade na Itália, né? A Itália foi vamos dizer assim, o epicentro da epidemia quase na Europa, depois se espalhou nos outros países e aí realmente houve um número maior de mortes. Mas do ponto de vista de previsão, eu me baseei em as evidências que tinham, né? Por isso que foi um cálculo mais otimista. Agora, eu não vi ninguém criticar o Átila Lamarino. Engraçado, né? O cara disse que morreu 1.150.000 pessoas, ninguém falou nada. Vai morrer 1 milhão a menos e ninguém vai falar nada, né? Esse é que é o... O senhor tem uma declaração um pouco mais recente, se não me engano, dia 26 de outubro, na qual o senhor propõe a imunização de rebanho como uma Sim. das formas que o vírus utiliza para acabar, digamos assim, né? A forma de acabar com a pandemia. Isso. O senhor também, para fazer essa afirmação, tem evidências técnicas? Quais informações o senhor tem para manter isso aí? O senhor não teme que, de repente, pode ficar subdimensionado, como ficou esses números que o senhor projetou lá no início? Não. Isso, para fazer essa previsão, eu me baseei na experiência de todas as epidemias do mundo até agora. Nenhuma epidemia foi tratada com quarentena e lockdown. Nenhuma. É a primeira vez na história humana que se faz isso. Se fez pelo medo, baseado num cálculo, nessa projeção matemática que o Lamarino cita todo o tempo, feita pelo Imperial College da Inglaterra, que se baseou em premissas erradas e usou um modelo de vírus que não é o coronavírus, usou o vírus da influenza. Foi tudo errado. O que é a imunidade de rebanho? O grupo que é suscetível, as pessoas que podem pegar a epidemia, podem pegar o vírus, que nesse vírus, por exemplo, 70% a 80% das pessoas são imunes.
Isso é um cálculo feito pelo Carl Friston, que é um dos maiores pesquisadores europeus, em que ele mostra pelas curvas que aconteceram de mortes, né, na Espanha, na Itália, na Suécia e em Londres, na Inglaterra. Ele mostra que a imunidade de rebanho começa a acontecer com em torno de 15% da população, quando 15% da população fica infectada. 80% não sente nada, 99,2% não vai morrer, 99,2% das pessoas que pegam esse vírus não morrem, é 0,2% que morre, né? Esse já é o fruto do que se conhece da epidemia até agora, né? Então a imunidade de rebanho, ela não é como as pessoas dizem, não deixa todo mundo andar sem máscara, sem nada. Não, a imunidade de rebanho é trabalhar, é manter a vida, né? Protegendo os mais, vamos dizer assim, o isolamento vertical, né? Protege o grupo de risco. E quem não tem risco, que é uma grande maioria da população, deve sair para trabalhar, guardando distância, higienizando o ambiente de trabalho, como nós fizemos no H1N1. Deputado, o senhor é um dos parlamentares que tem o maior alinhamento junto ao governo federal em relação ao combate da pandemia. O senhor pensa muito parecido, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro. Dentro disso, essas suas afirmações, elas não são fruto também desse alinhamento político? E uma mesma pergunta nesse questionamento. O senhor, de alguma forma, não se sentiu preterido por não ser escolhido ministro da Saúde aí nesses últimos meses? Sabe o que acontece? Sempre que a gente tem uma opinião que contraria as pessoas, ou contraria a mídia, ou contraria algumas pessoas, eles tentam desqualificar. Tentam dizer, não, tu está fazendo isso, tu quer ser ministro, tu quer ser isso, quer ser aquilo, tu não sabe, né? Então é uma tentativa de desqualificar sem dados. Eu sou médico, eu trabalho com dados. Eu só dou um remédio se eu tenho informações de pesquisas que aquilo vai dar certo. É uma profissão diferente da tua, diferente de ser filósofo, de ser, né? Tu tem que dar, tu tem que entender, ter uma experiência prévia, saber se aquilo funciona ou não, né? Eu tenho isso, eu falei para o presidente desde o início isso, o presidente tem a mesma opinião minha, ótimo, né? Mas eu nunca tive outra opinião, né? Desde o H1N1, se tu pegar minhas entrevistas inteiras, são falando exatamente o que eu falei agora, né? O que houve agora foi uma invenção, inventaram uma forma de enfrentar uma epidemia teórica, feita lá numa torre de marfim de uma universidade inglesa, que botou o mundo de joelhos, botou o mundo numa situação inédita. Agora se reuniram os principais pesquisadores de Harvard, de Stanford e a Sidney Gupta de Oxford, e fizeram a Carta de Great Barrington, não sei se chegou a ler. A Carta de Great Barrington diz tudo o que eu estou dizendo, né? Dizendo que não adiantou nada, que é um absurdo as crianças estar fora da sala de aula, né? As crianças não morrem desse vírus, né? A não ser que tenha alguma outra doença grave, né? E parar a humanidade como se parou, e se tenta o tempo todo assustar, isso foi em cima do medo, né? Medo, caixão. Não se informava nada, não se falava dos ciclos virais, da subida e da descida, da imunidade, não se falava nada disso, né? É só medo e caixão. Medo, caixão, vai morrer todo mundo achando que não tinha mais vida pela frente. É um negócio terrível. O que se fez com a humanidade, pela mídia e pela desinformação, pela falta de ciência, embora falassem muito em ciência, a ciência não tinha evidência científica de nada, né? Eu sou da opinião acho que é Kahneman, que é a opinião dos cientistas, né? Em Deus nós acreditamos, os outros têm que me trazer os dados. Tu pode me convencer muito bem se tu me trouxer os dados. Agora não tenta me desqualificar, não tenta dizer que eu não entendo, entendeu? Sem me dar dados, sem mostrar que tu tem dados melhores que o meu. Eu não estou dizendo isso para ti, eu estou dizendo em tese, entendeu? Estou dizendo em tese. Deputado, trazendo a conversa para Santa Maria, o senhor, nesta sexta-feira, o senhor visita o Hospital Regional, que é uma instituição que o senhor acompanhou desde quando a ideia da instalação, da criação dele era embrionária, lá no início dos anos 2000, o senhor era secretário de Saúde do Rio Grande do Sul. O que o traz a essa visita ao Regional? Quais são as novidades? O que o senhor aí tem de expectativa para trazer para o nosso Regional aí nos próximos meses? Eu acho que é até uma visita afetiva. O Regional é como um filho. O Regional, eu gestei o Regional, né? Na verdade, nós tínhamos um problema sério com o Hospital de Caridade, que não queria atender pelo SUS.
a população desatendida, toda a região, isso é Santa Maria Polo, né? Toda a região desatendida, e nós resolvemos investir na construção de um hospital, que fosse um hospital que atendesse pelo SUS, né? Em Santa Maria. Tivemos muita dificuldade, o prefeito da época não quis dar terreno, não ofereceu espaço nenhum. A gente conseguiu dinheiro, mas no fim foi uma família, a família Schons, que doou o terreno para o hospital, né? E foi uma ideia que surgiu do deputado César Schimmer na época, né? Depois virou prefeito, foi a ideia, começou com ele. E nós abraçamos a ideia, tivemos um apoio aqui da área da associação comercial, teve muito empenho do pessoal, conseguimos fazer o hospital sair do chão, né? O hospital saiu do chão. Depois conseguimos equipar aos poucos, conseguimos fazer funcionar um ambulatório e agora está funcionando como hospital realmente, tem 60% já da estrutura ocupada, né? E a ideia é que a médio prazo a gente traga o grupo SARA, né? Para fazer a parceria aqui do atendimento na área de referência para reabilitação física, né? Seja o Hospital SARA do sul do Brasil, né? Essas negociações já estão em andamento? Estão em andamento. Então, eu tenho conversado muito com a Lúcia Braga, que é a presidente lá. Ela já marcamos 3 vezes a visita dela e acabou adiando por um motivo por outro, agora pela pandemia, né? Mas ela deve vir depois da pandemia, ela deve vir, ela é gaúcha, ela tem muito interesse em criar um braço do SARA aqui no sul, não tem, né? E eu acredito que agora, no ano que vem, depois da pandemia, a gente vai poder avançar nessa direção aí.